Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estar aqui conosco. E aí, chefe Mika, sempre alerta? Sempre alerta, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um programa. Galera, essa semana a gente está com super apoio aí da Casa do Escoteiro. Você aqui da região de Sorocaba que precisa de uniformes, literatura, distintivos aí da UEB, chegue lá na Casa do Escoteiro, converse com o pessoal, faça suas encomendas. E, chefe, o que tá dando? A Casa do Escoteiro tá com a promoção com a gente hoje aí, né? Com certeza, né? Mais uma promoção aí de uma caneca Soro Scout mais Casa do Opa! Escoteiro. Então, vai lá, curte a nossa página, a nossa postagem no Instagram e participe, né? Lá vai estar descrito todas as regrinhas, né? Então, se você já participou, você sabe como é. Vai lá, curta, compartilha, marca um amiguinho lá, que não seja um perfil de loja ou de perfil de alguma pessoa pública, que você vai estar participando, certo? E bora, o que E que boa temos? sorte. Chefão, essa semana a gente tem dois convidados no programa, hein? A gente vai ter dois blocos diferenciados aí. No primeiro bloco a gente vai falar com o chefe Luciano. Ele tem uma página chamada Escotismo que Queremos, uma página muito bacana aí, para quem não conhece ainda vai conhecer. E no segundo bloco a gente traz o pioneiro Lucas Tarrone. Ele vai falar sobre a participação dele, que vai vir agora aí, o Fórum Mundial da Juventude Escoteira, chefão. Top demais, né? Então bora pra vinheta? Solta o BP aí, chefe. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Pois é, galera. E agora nesse primeiro bloco, aqui conosco, eu vou representar aqui uma das maiores páginas aí no Facebook sobre escotismo. São mais de 25 mil seguidores que acompanham lá as resenhas e os destaques sobre o movimento escoteiro. Então, com vocês aí, diretamente da página O Escotismo que Queremos, chefe Luciano Trindade. Seja muito bem-vindo, chefe. Olá, sempre alerta, chefe Randall, chefe Mika, um prazer estar aqui com vocês, prestigiar a iniciativa que vocês estão conduzindo aí tão bem, né? E estou aí à disposição de vocês para conversarmos um pouco sobre escotismo, né? Pois é, galera, o chefe Luciano aí tá há muito tempo à frente aí dessa página, né? Então, levando reflexões pro nosso dia a dia do movimento. Mas, chefe, para quem não te conhece aí, conta aí, se apresenta, por favor, fala a sua cidade, a sua profissão, seu grupo escoteiro, quanto tempo você tá no movimento, se tá em algum grupo, né? Se tem algum cargo no distrito, região, nacional. Conta aí pra galera. Bom, meu nome é Luciano Trindade, eu sou administrador e pedagogo por formação. Atualmente sou professor no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. É, no movimento escoteiro eu tenho 30 e poucos anos, né? Já estou aí há algum tempo nessa jornada, né? Ah, já fiz um pouco de tudo no movimento escoteiro, né? Já abri grupo, já atuei nos diversos níveis, né? Atualmente eu estou como diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro do Mar Guaravita. Estou apoiando a região do Amazonas nas iniciativas de educação à distância e integro uma equipe nacional que estuda aí a formação de dirigentes institucionais. Muito bom, chefe. Parabéns aí pelo envolvimento, né? E já falando então da página, né? Então, para você que nos acompanha aí, o chefe Luciano tem uma página muito bacana chamada O Escotismo que Queremos. Chefão, há quanto tempo que existe essa página e como é que tudo começou? Bom, a página existe desde 2016 e ela foi uma ideia bem despretensiosa, né, que surgiu da troca de ideias de reuniões com outros escotistas e dirigentes, né? Eu apresentava algumas ideias, alguns posicionamentos, cujos esses chefes com quem eu tinha contato falavam, cara, você precisa escrever a respeito disso, né? E foi assim que começou, né? Daí existem muitas teorias sobre a origem da página, né? Que tinha alguma intenção de ser um instrumento de promoção pessoal, de alguma busca de uma escalada institucional, mas não é nada disso, né? Na verdade, a gente só quer apresentar uma ideia e
ampliar o debate, convidar as pessoas à reflexão, né? Essa que é a ideia da página. Com certeza, né? Fazer uma discussão saudável. Mas, chefão, e você disse que conversou com algumas pessoas. Você trabalha sozinho ou essas pessoas te ajudam? Tem mais alguém? Quem são essas outras pessoas, se tiver? Quem é que ajuda você a escrever na página? Então, tem várias pessoas que escrevem para o escotismo que queremos, né? A gente replica alguns textos, algumas matérias de grandes figuras, grandes gigantes do escotismo, né? Que é o caso do chefe Elmer Pessoa, o caso do finado chefe Oswaldo Saraiva, mas também temos contribuintes, né, redatores em campos mais específicos, em assuntos mais contemporâneos, né? Tem o chefe Fernando Moraes, do Amazonas, o chefe Fabiano Wesley, de Santa Catarina, o chefe Moisés Figueiredo, aqui de São Sebastião. Tem realmente bastante gente, né? Normalmente, quando é um texto autoral, eu costumo citar lá no artigo o autor do texto, justamente para destacar essa contribuição. Ah, perfeito. E esse tempo todo aí atuando na página, como é que vocês definem os temas? É você que define ou esses colaboradores mandam a ideia? Como é que funciona essa gestão aí dos temas? Bom, os temas eles acompanham a dinâmica do escotismo, né? De acordo com o que vai sucedendo, o que está em voga, o que as pessoas estão comentando, a gente costuma pautar esses assuntos, né? Os temas ora trazem contemporaneidades, coisas, né, que estão acontecendo, ou falam de aspectos históricos também, né? Semana mesmo a gente colocou lá um texto que é a tradução do prefácio de escoteiro para rapazes, né? Então, às vezes a gente atende também demandas e sugestões dos leitores. Então, eles às vezes mandam por mensagem, né? Vocês poderiam falar sobre isso, tal. Daí a gente faz alguma pesquisa e apresenta o texto, né? Muitas vezes também acontece da gente dar voz a alguém que a gente julga que merece espaço, né? Como foi recentemente o chefe Vlamir. E outras vezes divulgamos boas iniciativas no escotismo, né? Como foi o caso da página de vocês que a gente apresentou um tempinho atrás. Top demais. E aí a gente agradece a ajuda, né? Então, quem não curtiu ainda, vai lá na página do chefe, curte lá, compartilha, que provavelmente se vocês encontrar algum assunto que vocês vão se identificar aí, né? E até compartilhar com os amigos, com os jovens, com os escotistas, que podem ajudar muitos eles aí no desenvolvimento dentro do movimento escoteiro. E hoje a gente sabe, né, que a página conta com mais de 25 mil seguidores, né? 25 mil inscritos lá. E semana passada, no nosso canal, a gente teve jovens influenciadoras digitais, né? E você se considera um influenciador? Bom, eu acho que o escotismo que queremos é um espaço de opinião, né? Que felizmente encontra um grande número de pessoas que aderem a essas ideias, né? Às vezes nós temos críticos que nos medem com a sua própria régua, dizendo que os nossos textos são para ganhar likes, ou que é o escotismo que eu quero, né? Mas não o que ele quer. Né? Mas eu acredito assim que se um texto é popular, né, se um texto ele tem repercussão durante os nossos leitores, isso apenas sinaliza que o que nós colocamos ali faz algum sentido, né? Portanto, por isso que a gente chama, né, de escotismo que queremos. Mas não me considero um influenciador digital, não. Essas coisas mais contemporâneas a gente deixa aí para jovens que vocês entrevistaram, que essas sim estão fazendo um papel muito bacana aí junto aos jovens, né? Legal, chefão. E assim, 25 mil inscritos não é para qualquer um, né? Inclusive, eu estava conferindo, são mais inscritos do que páginas de região escoteira. Né? A gente tem duas regiões escoteiras, São Paulo e Rio Grande do Sul, que são as maiores, que eu não estou enganado, mas as páginas não têm esse alcance, né? Pelo menos não tem essa quantidade de inscritos. E em que momento você percebeu que a página estava consolidada, assim? Ela teve um crescimento linear ou em algum momento aí desses anos teve um ano que cresceu mais? Como é que funcionou ao longo do tempo? Então, você sabe que no começo eu fiquei bastante surpreso com a repercussão da página, né? E foi logo no começo foi algo até engraçado, né? Porque como eu lançava os textos e não assinava, né? Só colocava a ideia lá, porque eu achava mais importante a mensagem do que o mensageiro, né? Daí alguns comentavam que eram textos patrocinados pelo EB,
enquanto outros diziam que era oposição ao OEB, né? Então era um negócio muito engraçado mesmo, né? Mas o Escotismo Queremos está aí para falar de escotismo, né? Quando é bom a gente elogia, quando não é tão bom a gente também nos dá o direito de criticar. A gente fica feliz quando o ponto que nós jogamos luz faz com que as pessoas e a própria instituição sigam o caminho que a gente julga certo, né? Mas a gente também não é dono da verdade, né? Então, é aquilo que eu falei um pouquinho atrás com vocês, né? É apenas uma página de opinião que foi crescendo meio que no boca a boca. Uma pessoa gostava, uma pessoa ali, outra pessoa achava um texto interessante, levava para o indaba do grupo, e assim que foi crescendo. Certo. E tem algumas campanhas anuais na página, né? Que tem dos distintivos. Comenta aí pra galera como que funciona isso aí. Então, a ideia do tema anual, né? A gente sempre escolhe um tema anual. Normalmente os próprios leitores fazem a sugestão de temas, né? A ideia servia como assim, um tema norteador das postagens, né? Então a gente falava do papel do voluntário, da questão do caráter. Esse ano nós estamos falando de liderança. Mas essa ideia de nortear as postagens evoluiu para refletir esse ponto que a gente quer destacar durante o ano, né? No primeiro ano, os distintivos, né, eram dados às pessoas que se destacavam de alguma forma na comunidade escoteira. Depois a gente foi ampliando isso com a ideia de vender os distintivos para apoiar alguma intervenção social, né? E aí, a pedido dos leitores, a gente chegou a ampliar essa iniciativa, né? Mas não era, foi uma coisa assim que passamos a fazer meio que para atender aos leitores, né? Porque a gente não tinha originalmente essa ideia de materializar a ideia da página num distintivo. Então, recentemente a gente destacou a importância da família no escotismo, né? Que era um tema à parte desse tema anual que nós estamos trabalhando, mas a repercussão foi tão positiva que a ideia foi convertida em um distintivo próprio, que é o do escotismo familiar. Então, é muito bacana as pessoas terem adesão às ideias da página, né? Ao ponto de querer ter alguma coisa da página. E explica rapidinho para a galera que esse distintivo da família reverteu também em doação, né? Tanto para a chefe Irene, né, que estava fazendo máscaras, e para quem e foi mais uma parte, para uma parcela, para onde, chefe? Foi lá para o pessoal do Rio de Janeiro, que está fazendo ali uma série de intervenções sociais com esse pessoal que está passando dificuldade na pandemia, né? Chama Projeto Elos do Bem. Perfeito. Daí, então, esse não era um tema anual, né? Foi um distintivo extra, né? Que foi lançado agora na quarentena sobre a família. E repercutiu muito bem, tanto que eles tiveram que fazer, aumentar, né, a quantidade aí disponibilizado. E, chefão, hoje você acompanha outras páginas, você assiste canais. De onde você tira aí as suas inspirações? Ou quem que te inspira hoje no movimento escoteiro, pensando aí no mundo digital? Uhum. Bom, a gente acompanha o que a imprensa fala sobre o escotismo, né? Eu tenho um interesse especial em entender a imagem do escoteiro na sociedade, né? Fora da nossa comunidade. Mas a gente acompanha também a OSME, a Organização Nacional, outras associações nacionais, a Associação Britânica, a Associação Americana, os países lusófonos, né, e a gente vai colhendo ideias, vai colhendo um histórico dessas ações e eventualmente publicamos na página, né? Algumas semanas atrás, quando aconteceu aquele atentado lá, aquela explosão no Líbano, né? A gente foi coletar informação para saber o que os escoteiros estavam fazendo lá, né? Para até inspirar, né, os nossos voluntários a ter uma vibe diferente diante do escotismo, né? E também a gente acompanha as iniciativas correlatas, de alguma forma relacionadas ao escotismo, né? Como o caso dos bandeirantes, dos desbravadores, dos exploradores, né? Do escotismo católico e das ações escoteiras não ligadas ao EB, né? Que também estão presentes no Brasil. Certo. E a gente sabe que alguns temas abordados refletem no cotidiano dos grupos escoteiros e também na formação dos escotistas, né? Já outros temas acabam gerando bastante polêmica. Por que você acha que acontece isso?
Então, esse é um ponto muito curioso, né? Algumas vezes nós lançamos algum texto que a gente acredita que pode causar alguma controvérsia, né? E eles passam intocados. Ninguém fala nada, todo mundo concorda, ok. Outras vezes, um texto que a gente julgava assim, pacificado, né? Isso daí é normal, já está consolidado no escotismo, e rende o assunto, né? Só para dar um exemplo, né? Uma vez escrevemos um texto que afirmamos que a integração do jovem à vida adulta no ramo pioneiro privilegiava o serviço ao próximo, né? Falei assim, então é óbvio, né? O lema do ramo é servir, né? Vieram dois mestres pioneiros lá do Rio Grande do Sul falar que não era aquilo, que o foco era em projeto de vida. Aí eu sugeri então, para eles, falei assim, então você troca o lema do ramo, de servir para o umbigo, né? Eles não gostaram, né? Então é assim, né? Às vezes acontecem umas tretas estranhas no movimento, né? Alguns anos atrás a gente vai falar sobre alimentação saudável, né? Que era o tema dos escoteiros do Brasil, era o escotismo saudável e tal, né? E aí, quando a gente falou mal de refrigerante, teve uma chefe lá que ficou doida. Falou que ela tinha direito de tomar o que ela quiser e dar o que ela quiser para os filhos. A gente não falou que ela não tinha esse direito, né? Mas é muito estranho mesmo, né? Às vezes tem uns assuntos que você acha que não vai render nada e o pessoal fica assim muito oriçado, né? Entendi, chefão. E aí, fora esses foram pontuais, né? O senhor falou aí. Mas tem assuntos mais densos, né? Que a gente sabe aí que acabam causando mais compartilhamento, mais pessoas, né? Comentando ou compartilhando. O que você traz aí pra gente sobre os temas mais delicados ou mais polêmicos, né? O que você considera? Bom, eu acho assim que recentemente, né, a gente acompanhou uma polêmica, né, com uma polarização entre protagonismo juvenil e o papel da família, né? Enquanto a gente entendia que essas duas coisas andam juntas e de forma harmoniosa, né, há um entendimento até mesmo institucional que a família deve ser posta no segundo plano, né, algo que a gente não concorda, né? Bom, tem outro aspecto que causa polêmica também, mais recentemente, quando a gente toca no tema diversidade, né? Teve até eleitor que falou que a gente mudou a linha de editorial e estava falando uma coisa, passamos a falar outra, quando na verdade o nosso posicionamento é um só, né? É, mas o que a gente percebe é que quando a fala não é alinhada a ao atual expediente que quer se dar à questão da diversidade, essa palavra diversa é duramente combatida, né? Então, dessas reações, a gente só percebe um despreparo institucional em lidar com a diversidade de ideias, né? E com o diálogo intergeracional, né? Quando a gente fala de jovens e velhos no escotismo, onde deveria ser uma harmoniosa convivência, né? Me parece que existem aqueles que querem excluir um em função do outro, que não tem lógica nenhuma. Com certeza, né? E chefe Luciana, para abordar esses temas tão distintos, né, que vocês trabalham lá na página, você busca as informações, que você comentou, né, que tem o pessoal que ajuda você, mas você busca além das matérias, né, que saem por aí sobre o escotismo, você procura em mais algum outro lugar? Tipo, porque é complicado a gente opinar sobre tudo que a gente vê dentro do movimento escoteiro, né? Então, a gente tenta especificar e pegar uma linha, né, como um tempo, falar sobre essa linha de tema e discutir ela em profundo. Como que é que você faz isso? Bom, isso varia conforme o artigo, né? Tem artigos que são uma simples opinião, né? Uhum. Daí eu não me preocupo em dar subsídio técnico àquilo que eu estou falando, né? E como eu tenho formação e atuação profissional tanto em administração como em pedagogia, e com essa vivência, né, de décadas no escotismo, eu me sinto confortável em trocar ideias sobre alguns temas com base nas minhas convicções sobre o assunto mesmo, né? Agora, quando o tema é permeado de muito achismo, né, é, e principalmente quando surgem leitores que querem desconstruir aquilo que está posto, né, e eu quero passar alguma informação mais técnica, né, a gente começa a embasar o artigo
né, normalmente no artigo posterior àquele que está sendo criticado, né, apresentando a bibliografia que ampara o texto, né. Então, cabe destacar que nem todos os textos são escritos por mim, né? Quando a gente fala de aspecto ético, direito da família, normalmente um texto que é objeto de pesquisa prévia embasado na literatura, né? A pessoa da nossa equipe lá que fala desses assuntos relacionados à parte normativa do escotismo, né? E da relação com o jovem, com a família, é feita pelo Fernando Borges Moraes, né? Que além de dirigente escoteiro é jurista, advogado, especialista nesse assunto. Então a gente sempre se alça de pessoas com maior saber, né? A gente debate internamente, né? Os textos para ver se aquilo é consistente, né? Se aquilo realmente reflete uma opinião que vai ajudar o escotista ou o dirigente que está lendo o nosso periódico, né? Com certeza, porque nós que fizemos postagens, trabalhamos assuntos específicos, a gente não vai no achismo, né? A gente tem embasamento no nosso conteúdo, a gente não pega um assunto e simplesmente dá a nossa opinião e bota pra galera pegar fogo lá e discutir o assunto, né? A gente sabe o que a gente tá falando, a gente não pega um assunto e só solta na roda e deixa. É verdade. Né? Até porque o objetivo da página não é botar fogo em nada, né? Repassar a informação. É apenas provocar uma reflexão, mas a gente não está obrigando ninguém a concordar, inclusive, né? Falar assim, olha, essa aqui é a nossa opinião. Se você não concorda, ok também, né? E aí, por falar nessa questão de opinião, né? Como é que é a relação com os escoteiros do Brasil? Porque os escoteiros do Brasil têm lá suas posições, né? Institucionalizado. Você faz parte da instituição, mas a página como se coloca lá, né? São opiniões pessoais ou artigos escritos lá. E já teve alguma situação que falou, olha, os escoteiros do Brasil não achou bacana. E você também bebe de outras fontes, né? Além dos escoteiros, como você mesmo falou, os bandeirantes, as organizações internacionais, né? E outras associações escoteiras, né? Como é que é esse convívio aí com a UEB? Bom, eu diria que é uma relação de amor e ódio. Bom, quem de nós não gosta de ser valorizado, né? De ser reconhecido por um bom trabalho, né? Quando o texto destaca algum ponto positivo, né, certamente a instituição vê com bons olhos, né? Como o escotismo queremos se dedica a um público segmentado e adulto, né? Você destacou aí que a gente tem mais audiência que algumas páginas oficiais, é justamente porque a gente tem esse público segmentado, né? É direcionado para o público adulto e, por conta disso, às vezes ela tem uma abrangência até maior que esses canais oficiais. Contudo, infelizmente, né, não são todos os dirigentes que observam as imperfeições que nós apresentamos, né, como uma oportunidade de reflexão e melhoria, né? Eu penso até que, infelizmente, alguns levam para o lado pessoal, né? E a gente percebe que a crítica, né, sempre é mal recebida, né? Então, a gente até evita fazer críticas com a frequência que nós as percebemos na instituição, né? Porque, né, sempre tem aquele que diga, se algum leigo lê isso daqui, vai achar que nossa instituição está pior do que ela realmente é, né? Então, já aconteceu muitas vezes da gente, ao invés de publicar alguma coisa, entrar em contato com o dirigente responsável sobre aquela determinada situação que a gente percebe, né? E fazemos isso sem dar publicidade, porque nós queremos o bem da instituição, né? E não damos publicidade a alguma coisa que não beneficiaria os associados, né? Então, basicamente, essa é a linha, né, entre o amor e o ódio. Mas também a gente não pode né, deixar de, às vezes, falar de algumas coisas que precisam ser ditas, né? Então, a gente fala assim de uma forma pontual, de uma forma educada, de uma forma cortês, de uma forma propositiva, né? Então, eu até peço que os nossos amáveis dirigentes que nos assistem, né, que dão audiência para o Soro Scout, né, que levem essa crítica com tranquilidade, né? Se a pessoa está numa posição lá onde que ela é tomadora
tomadora de decisão, né, ela às vezes vai seguir as convicções dela, mas precisamos ser abertos ao contraditório, né? Então, é isso. Certo. E a gente sabe que outro aspecto forte na página é tratar sobre a gestão dos grupos, né? Fala pra gente quais seriam as principais dificuldades hoje em, né, duas partes, né? Para se abrir um grupo escoteiro, né? Não na questão da quarentena mesmo, mas se não tivesse na quarentena. E nas questões de manter um grupo escoteiro estabilizado, né? Sem defasagem dos jovens, ter sempre aquela quantidade ou até a maior quantidade de associados no grupo. Bom, a gente está falando de crescimento e expansão, né? Bom, o primeiro ponto a destacar sobre isso é que a nossa organização, mesmo tendo mais de 100 anos, né, não tem uma política consistente e robusta até hoje, né, sobre crescimento e expansão, né? Ou o grupo escoteiro nasce espontaneamente, por conta de resquícios de uma boa imagem do escotismo na sociedade, principalmente em gerações anteriores, né, a nossa, que tiveram esse tipo de bom estereótipo, né, por meio da televisão e do cinema norte-americano, que falava mais em escotismo do que hoje, né? Ou o grupo escoteiro nasce por uma meiose, né? Quando tem um racha no grupo escoteiro, metade sai brigada com a outra e abre um novo grupo, né? Então, as iniciativas institucionais para fomentar a abertura de novos grupos é insignificante, lamentavelmente, né? Eu acho, inclusive, que nesse pós-pandemia, né, com a quebra do efetivo do escotismo, deveria se investir muito em fomentar o crescimento do escotismo pela abertura de novos grupos, né, nas comunidades, principalmente em grandes cidades, né, que não tem um grupo escoteiro. Bom, agora, se eu pudesse elencar um elemento fundamental, tanto na abertura quanto na manutenção de uma unidade escoteira já existente, né, esse ponto seria, com certeza, o elemento humano, né? Por quê? A nossa formação dentro do movimento escoteiro, né, tanto na linha escotista, até mesmo na linha de dirigentes, acaba tanto focando demais em questões técnicas escoteiras, né, em como dar nó, em como fazer acampamento, que acaba esquecendo que nós lidamos com pessoas, né? Então, falamos exaustivamente que o principal é o jovem, né? Isso daí é um discurso quase que martelado na cabeça do voluntário escoteiro, né? Mas essa preocupação não pode ser, não pode chegar ao ponto de se esquecer que as atividades são conduzidas por adultos, né? E a falta de coesão do grupo de voluntários e a falta de destreza na captação desses voluntários, que é certamente um fator aí que contribui para a alta mortalidade das novas e não tão novas unidades locais, né? Chefe, assim, e para você que nos acompanha aí, você que é dirigente, você que é escotista, e ainda não conhece o escotismo que queremos, vá lá, procure os artigos, tem muita coisa bacana, seja para você que está pensando em abrir um grupo ou para quem já está aí trabalhando, dá uma fuçada lá nos textos, tem muita coisa bacana, especialmente essa parte de formação e gestão de grupo. Eu sou dirigente do Grupo Escoteiro e já fui lá consultar algumas vezes e deu uma força bacana assim, nessa parte de organização. Chefão, já agradecendo a sua presença aí no nosso programa, né? Infelizmente esse bloco está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de perguntar. E aí, qual que é o escotismo que queremos, chefe? Bom, o escotismo que queremos é um escotismo que atende às demandas das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Assim como as suas famílias, né, que também são um componente importante a ser atendido pela instituição, oferecendo a esses jovens a oportunidade de ter experiências fantásticas, né, alinhadas aos valores tradicionais e centenários que o escotismo oferece, né? Então, é essa harmonia entre crianças, jovens, adultos, essa harmonia entre o novo, o contemporâneo e o tradicional, né? De forma que a gente aproveite o melhor, né, de todos esses aspectos para oferecer à sociedade, no final, os cidadãos retos de caráter, né, líderes ativos e participativos em suas comunidades, que nós nos propomos a oferecer, né?
Com certeza. Chefão, a gente queria agradecer você, né, por ter disponibilizado esse tempinho aí para tá dando essa entrevista pra gente. Então, muito obrigado aí. E se quiser, pode ficar, dar o seu jabá aí, seus momentinhos finais aí. Fica à vontade. Tá bom. Bom, eu quero agradecer a você, Mica, e ao Randall pela oportunidade de estar aqui trocando ideias sobre o escotismo. Queria saudar a iniciativa de vocês com o Soul Scout, que vem trazendo uma nova dinâmica, né, no explorar do movimento escoteiro e levar informação aí para os nossos voluntários. Então, eu queria aproveitar esse momento, parabenizá-los, né, por essa iniciativa e me colocar à disposição de vocês no que vocês precisarem, né? Aproveito também para saudar a audiência, né, do Soul Scouts e desejar a vocês aí uma boa vida e sempre alerta. Legal, chefão. E mais uma vez, muito obrigado a presença e reforço aí, se você ainda não foi lá, vá até o Facebook, coloca lá o Escotismo que Queremos, curta e se instrua, aprenda, reflita, leve essas informações, essas discussões para o seu grupo, para todos os seus escotistas e para a sua comunidade escoteira aí. Beleza, gente? Assim a gente encerra esse bloco. Obrigado, chefão. Sempre alerta. Sempre Até mais. alerta. Sempre alerta. Pois é, galera. Agora nesse bloco, a gente trouxe uma informação, vai trazer uma informação bem diferenciada. A cada 3 anos acontece uma conferência mundial, que é a Conferência Escoteira Mundial, né? E é a maior e mais importante reunião das lideranças escoteiras do mundo inteiro, logicamente todo mundo filiado ao OSME, né? E uma semana antes desse evento, acontece o Fórum Mundial da Juventude Escoteira, que é um evento para jovens de 18 a 25 anos. Estava programado para rolar agora esse mês, lá no Egito, mas teve que ser adiado por conta da quarentena e tudo mais. E aí, para falar sobre esse evento, a gente trouxe aqui o pioneiro Lucas Larrone, que é um dos integrantes da delegação brasileira. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, muito contente em estar aqui, muito agradecido pelo convite para vir conversar um pouco com vocês sobre o evento. Seja muito bem-vindo aí, Larrone. E pro pessoal já te conhecer, né, melhor, se apresenta pra galera aí, conta sua cidade, sua profissão, o seu grupo escoteiro, quanto tempo você tá no movimento e se tem algum cargo aí, né, no grupo, distrito, região, nacionalmente. Beleza. Bom, meu nome é Lucas Larrone, como vocês já falaram. Eu sou de Paranaguá, que é uma cidadezinha que fica no litoral do Paraná. Atualmente eu sou estudante, estou cursando na Faculdade de Gestão Ambiental. Eu sou do Grupo Escoteiro do Mar Ilha do Mel, 85 Paraná. Estou no movimento escoteiro desde 2013. Atualmente eu estou como membro da equipe nacional de Relações Internacionais dos Escoteiros do Brasil e coordenando o Multicom em nível nacional. Ué, que bacana, altamente envolvido aí, hein? Muito bom. Bom, e aí, Lucas, para a gente entender um pouco melhor sobre esse fórum aí mundial, né, da Juventude Escoteira, explica um pouco para a gente sobre como é que ele funciona, para que ele serve, e já falei, né, de 3 em 3 anos, né? Complementa aí sobre o que a gente pode entender, como é que a gente pode entender melhor. Uma coisa muito importante sobre o fórum é que ele é como se fosse um evento que antecipa a Conferência Mundial. Como você comentou, é um evento muito importante é o maior espaço de tomada de decisões do movimento escoteiro em nível global. O fórum, ele é um evento que acontece uma semana antes da conferência para analisar as discussões que vão acontecer na conferência e escrever recomendações de como os jovens do movimento escoteiro em nível global pensam ou opinam a respeito do que vai ser discutido na conferência. Então, tem sempre na conferência um momento onde se apresentam as recomendações do fórum a respeito dos temas que vão ser discutidos lá. Então, sei lá, existe uma proposta de resolução para atualizar uma política da UOSME a respeito de, sei lá, qualquer tema que possa ser relevante. O fórum vai discutir essa proposta. Essas propostas, obviamente, são disponibilizadas com um bom tempo de antecedência. O fórum vai discutir essas propostas, deliberar sobre elas e entregar para a conferência falando, ó, o fórum opina dessa maneira. Mas eu acho que é interessante deixar claro que o fórum ele não tem caráter deliberativo. A gente não tem nenhum poder sobre a conferência, a gente só opina o que a gente pensa a respeito. Geralmente é levado em conta, mas é importante deixar claro que o fórum em si não é um órgão deliberativo, ele é um órgão de discussão.
É importante, E né? só para complementar, desculpa, Mica, só para a gente tentar entender o tamanho desse evento. Lucas, você tem assim a quantidade de pessoas, tanto do fórum e também talvez a conferência? A gente está falando do evento, que tamanho, que porte que é esse evento? Geralmente vão alguns representantes de cada país afiliado ao OSNI. A previsão para esse fórum que ia acontecer agora no Egito era de em torno de 450 pessoas para essas discussões e para elaborar essas recomendações para a conferência. E como que você fez para compor a delegação? Você se candidatou? Você mesmo falou, eu quero participar porque eu tenho vontade, tenho coisas para poder passar? Alguém te indicou? Como que foi isso aí? Foi mais ou menos um pouco de tudo que você falou. Em outubro do ano passado foi aberto um edital pelos escoteiros do Brasil para selecionar a delegação que ia representar o Brasil no evento. Então foi um processo seletivo. Diga-se de passagem, foi o processo seletivo mais longo e mais complexo que eu já fiz na minha vida. Era análise de currículo profissional, análise de currículo escoteiro. Tinham várias perguntas assim sobre juventude e mundo moderno. Era um rolê bem complexo, mas eu acho que foi muito legal porque a instituição ela se preocupou em selecionar muito bem as pessoas que iam representar ela lá, porque eu acho que de fato eles têm a consciência da importância desse espaço. Legal, e isso tudo começou num boletim, né? Então, aí Sim. você, jovem, que acompanha o nosso programa, não lê as coisas que estão publicadas, né? Presta atenção que às vezes está comendo bola aí e acaba deixando passar algumas oportunidades, né? E Sim. quem são, quantas pessoas vão fazer parte da delegação? E você sabe quem são as outras pessoas? Geralmente não, é por via de regra, são 5 representantes de cada país. São 2 delegados, que são 2 pessoas com direito a voto, e 3 observadores. Por pouco eu não consegui ir como delegado dessa vez, mas eu fiquei em terceiro lugar no processo seletivo. Junto de mim foi selecionada a Melissa Vilme, aqui do Paraná também, o Felipe Bertoglio, do Rio Grande do Sul, a Catarine, de Santa Catarina, e, se não me falha a memória, a pessoa que estava em quinto lugar desistiu, enviou uma carta falando que não vai poder ir, e aí agora vão puxar a lista dos colocados para ver quem vai repor essa pessoa. Mas essas 4 pessoas, até o momento, são as confirmadas na delegação do Brasil. Inclusive a Melissa, a Melissa já passou por aqui quando ela estava como coordenadora Coordenador. nacional do Jovens League, né? Isso. Ela Muito foi bom. coordenadora do Núcleo Nacional de Jovens Líderes. E, né, e ao ser selecionado junto com esses outros escoteiros, né, representando o Brasil, o que você pensa da responsabilidade que você passou a ter, né? Tipo, rolou algum treinamento? Vai ter alguma reunião de preparação? Como que é que você está se preparando para isso? Vamos por partes. Ah, cara, a responsabilidade que cai é muito doida, porque você começa a pensar, meu Deus, é o maior espaço de jovens do movimento escoteiro em nível global. Então, é, é- é- eu sinto que assim, eu tenho a obrigação de estudar bastante tudo que vai ser discutido, tudo que vai rolar, porque eu sinto que os escoteiros do Brasil confiaram em mim para representar e eu sinto que eu tenho que fazer isso muito bem. É, E aí sei lá, acho que é preparação e ter consciência da importância de estar representando o Brasil nesse tipo de espaço. A respeito de treinamento, reuniões de preparação e coisa e tal, o resultado desse processo seletivo saiu em dezembro, no ano passado. Mas, e existiam reuniões previstas para 2020, por exemplo, no Congresso Nacional Escoteiro, que ia acontecer em abril em Curitiba, mas obviamente por conta da pandemia o congresso foi suspenso, logo depois ele foi cancelado. O Fórum Mundial de Jovens teve a sua data adiada, então a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma reunião, nenhum treinamento, porque a gente ainda não sabe quando o evento vai acontecer. Existe uma grande certeza de que ele vai acontecer em 2021, mas a gente não sabe dizer ao certo quando, e aí acho que em cima de quando a gente tiver uma data concreta, que a gente consegue passar a discutir a representatividade do Brasil nesse espaço. Perfeito. E você falou do seu sentimento pessoal, né? Agora, e para o movimento escoteiro do Brasil, qual que é a importância de ter esses representantes nesse fórum?
o Brasil, ele é, pelo menos aqui na região interamericana, o Brasil ele é visto como um país que tem muitas boas práticas em movimento escoteiro. Tem muita coisa que a gente faz aqui que é referência para muitos países na América Latina e no continente americano no geral. É, isso, assim, isso foi uma coisa que eu concluí conversando com amigos meus de outros países que falam que, não, o Brasil faz muita coisa legal. E eu acho que é muito importante a gente levar para fora o que a gente faz aqui, porque a gente pode somar para contribuir com o movimento escoteiro em níveis muito maiores do que a gente acha. Eu acho que é importante a gente ter consciência de que o Brasil pode ajudar muito, porque a gente faz muita coisa legal aqui, muita coisa legal mesmo. Então acho que é importante a gente estar presente nesses espaços, porque a gente com certeza tem ao que agregar. Com certeza, né? O Brasil aí tem muitos crenças, muitos tipos de religiões, muitas coisas que o Brasil faz, né? O Brasil não é só brasileiro, é uma mistura de pessoas que acaba contribuindo para o nosso movimento e a gente aprende cada vez mais, né? E para a galera que não sabe, você recentemente participou de outras atividades internacionais, né? Conta aí para a galera que está assistindo você, né? Como que foi essas experiências? Caraca, faz muito pouco tempo que eu comecei a me envolver com o nível internacional, relativamente falando. A minha primeira atividade internacional foi em dezembro do ano passado. Eu fui selecionado para ir para o 7º Treinamento Interamericano de Lideranças, que é um evento da região interamericana em parceria com a iniciativa Mensageiros da Paz. Nesse evento eu passei uma semana no Panamá, durante a semana do Ano Novo, com aproximadamente 74 pessoas de mais de 30 países diferentes da região interamericana. E foi assim uma baita experiência, eu conheci muita gente, fiz muitos amigos lá. A gente troca cartas até hoje, é super, super legal. E eu acho que foi lá que eu consegui contemplar como é que o movimento escoteiro estava impactando em tantas realidades diferentes. Tinha o cara que vinha lá do Caribe, tinha o cara que vinha do Canadá, e aí foi muito doido olhar como o mesmo molde de escotismo estava fazendo a diferença na vida de tanta juventude em tantos lugares. Voltando do Panamá, eu fui direto para o Jancan, então foi mais uma experiência interamericana que foi muito legal, conheci muita gente de outros países lá. Mais recentemente, eu pude participar do Fórum Nacional Perdão. Primeiro, eu participei da reunião interamericana de redes. Até pouco tempo atrás, eu era gerente de relações institucionais do Núcleo Nacional de Jovens Líderes. E aí, nessa reunião, foi um espaço de troca de experiência com as redes de jovens de toda a região interamericana. E lá, mais uma vez, eu consegui ter certeza que o Brasil tinha muito a agregar para outras realidades, porque as coisas que a gente falava, o pessoal olhava falando, caraca, que legal, é isso que o Brasil está fazendo. Aí depois dessa reunião eu fui convidado para participar do Fórum Nacional de Rovers, que é o equivalente aos pioneiros do México, que foi também uma experiência muito interessante. No mês passado eu participei de uma live com a Boy Scouts of America, que é a organização escoteira dos Estados Unidos. Apresentei um pouco de como é o movimento escoteiro no Brasil, o que a gente faz por aqui, quais são os nossos diferenciais. E recentemente também eu participei um pouco, mandei um videozinho que me pediram, saudando a Associação dos Escoteiros do Equador, que completou seu primeiro centenário agora, nesse mês de agosto. E aí, agora eu estou participando também do Youth Dialogues, que é uma iniciativa da organização do Fórum Mundial de Jovens para debater o papel da juventude não na construção de uma nova sociedade, mas na adaptação da sociedade a esses tempos atuais, a esse novo normal. E eu acho que é mais ou menos isso. Bastante coisa para pouco tempo. Sim, o cara tá altamente internacional. E diga-se de passagem, senhoras e senhores, tudo isso sem legenda, sem tradutor. O Lucas mandou ver no espanhol e no inglês. Depois vocês entrem lá nas redes dele para acompanhar isso aí. Então você, jovem, estude, vá aprender um idioma diferente aí para sair brilhando igual o Lucas por aí. Bom, e você falou que algumas coisas tiveram relação com essa sua participação, né, na delegação brasileira, né? Uma coisa foi puxando a outra ou não tinham relações? Como é que foi isso? Tipo, você participou lá do BSA, né? Era alguém que te conhecia e te convidou? Sim, é muito doido, porque eu comentei no início sobre esse evento que eu fui no Panamá, o ILT, o Inter-American Leadership Training,
E eu fiz muitos amigos lá que depois me apresentaram a muitas outras pessoas, e aí essas outras pessoas foram me convidando para as coisas, então é um networking muito legal, por assim dizer. Você conhece as pessoas, e aí você conversa com as pessoas, e nesse trocar uma ideia, trocar figurinha, as pessoas falam, cara, que legal, vem apresentar isso pra minha organização escoteira nacional. Então foi mais ou menos por aí. Amigos e contatos. Sempre bom ter um network escoteiro aí, porque a gente tem um cantinho em cada lugar, né? Sim, sim, isso E, com certeza. e como que você vai se preparando, né, pra esse evento? A gente sabe, né, que você falou que ele foi adiado, né? E como que ficou toda essa... Provavelmente você já tinha se organizado de como ir, né, de onde ficar. Como que ficou toda essa loucura aí com a pandemia e a quarentena? Dá até uma tristeza falar disso. Mas a gente estava já com alguns planos, estudando a cidade que a gente ia ficar, o que, que tinha para fazer por lá, como é que era o local. A gente já estava dando uma procurada mais ou menos em preços e coisa e tal que a gente pudesse precisar. Mas como eu falei, não demorou muito até ser tudo suspenso. Então, felizmente, eu não cheguei a comprar nenhuma passagem aérea, não cheguei a confirmar hospedagem em nenhum hotel nem nada. Então, graças a Deus eu não sofri nenhum prejuízo financeiro por conta disso, mas esse planejamento ele acabou ficando todo em stand-by, né? A gente já tinha assim algumas coisas que a gente queria fazer e aí agora tá suspenso por tempo indeterminado, infelizmente. Beleza. E aí, pensando nessa preparação, né? Você acabou chegando aqui no Soro Scouts por conta de um vídeo que eu assisti, que o pessoal começou a compartilhar lá no Instagram, né? Um vídeo que você gravou. Conta pra galera aí, o que que é esse vídeo, o que que te motivou, como é que foi pra você gravar. Explica pra quem, e pra quem não viu, vá caçar o Lucas Larrone lá nas redes. Obrigado. Então, no início do ano, quando eu voltei daquela bateria de ILT, Jancan, eu sentei e falei, eu preciso me organizar financeiramente para essa viagem. Eu comecei a estruturar essa campanha financeira para ir para o evento. Comecei vendendo bolsas de neoprene, aí depois eu comecei a desapegar da minha coleção de distintivos. Eu ainda estou vendendo, inclusive, tem um catálogo bem legal de distintivos. Mas aí em algum momento eu falei, cara, eu vou chamar um amigo meu que entende um pouco de design e coisa e tal. Eu quero fazer uma logo legalzinha para essa campanha. Eu quero fazer distintivo e bottom para vender, porque eu acho que talvez com isso, com algo que estimule as pessoas a ajudar na campanha, eu venha a ter mais sorte. Porém, quando os distintivos que eu mandei fazer chegaram, foi mais ou menos na metade de março, que foi quando foi declarada uma pandemia. Eu falei, putz, o destino não colaborou agora. E aí eu segurei e falei, bom, esse negócio vai durar um mês e meio, 2 meses, depois eu volto com a venda. E aí eu deixei tudo meio no stand-by, fiquei aqui com 200 distintivos parados em casa. Aí, agora no final de julho, eu pensei, eu acho que vai demorar um pouquinho mais ainda até tudo voltar à normalidade, então eu vou tentar retomar essa campanha aos poucos. E aí eu pensei assim, falei, cara, eu tô com bastante distintivos, eu já tinha publicado eles, mas não tinha tido o alcance que eu esperava. Eu falei, talvez se eu fizer um vídeo mostrando, contando qual que é a ideia da campanha, eu possa ter um alcance maior. E eu gravei aquele vídeo que atualmente está beirando 5.000 visualizações no Instagram, eu não sei nem como isso aconteceu, e 2.000 mais ou menos no Facebook. Eu lembro que aquele dia eu acordei, eu falei, eu vou gravar um vídeo falando disso. Não fiz roteiro, não fiz nada, eu sentei, peguei a câmera do meu celular e falei, agora vai. Gravei um vídeo abrindo o coração, explicando tudo, editei depois, soltei na mesma hora, assim, no mesmo dia. E eu fiquei muito feliz com o alcance que aquilo teve. Eu recebi bastante pedidos e algumas doações, inclusive. Então foi muito legal ver o feedback da galera comprando essa ideia, sabe? Isso foi muito legal. Com certeza. Então aproveita e reforça aí pra galera como que é que a galera pode contribuir com esse seu projeto aí, né? Porque é bem bacana ter uma participação de um jovem aí, né, que gosta do movimento escoteiro, que gosta de ajudar o jovem e o movimento. Bom, pode falar. Ah, bom, eu vou mostrar aqui então. Eu tenho esse distintivo aqui, que está escrito Lucas Larrone no 14º Fórum Mundial da Juventude Escoteira, eu ajudei. Eu tenho um bottom também igual. Os dois juntos
estão custando R$ 20 com envio incluso. Então, para quem tem interesse em ajudar em comprar, o meu nome está como Lucas Larrone ou @Lucas Larrone em todas as redes sociais. Me manda uma mensagem, vamos conversar. Eu tenho conta em 10 mil bancos diferentes para facilitar aí no processo. E eu acho que é isso, mais ou menos. Legal, parabéns aí pela iniciativa, né? Desde esse processo que você começou lá no ano passado, essa vivência toda que você está tendo, né? Bom, mas legal, você vai estar na delegação, vai lá participar do evento internacional representando o Brasil. E a UEB, como é que fica isso aí, né? Rola uma contrapartida, eles pedem que quando você voltar tem que fazer alguma coisa, já tem alguma agenda, alguma atividade programada pós-evento com relação ao UEB? Os escoteiros do Brasil, eles pedem uma contrapartida, mas a gente ainda não conseguiu delimitar essa contrapartida porque a gente ainda não tem a agenda do fórum. A gente não sabe o que vai ser abordado, como é que vão ser as discussões e coisa e tal. Aconteceu uma coisa legal, por exemplo, na última Conferência Escoteira Mundial, que aconteceu em 2017 no Azerbaijão, que foi atualizada a política mundial do Safe from Harm, que é como se fosse a política de proteção infanto-juvenil da WOSM. Então, talvez uma proposta em cima daquilo fosse que as pessoas que participaram daquela discussão para escrever aquelas recomendações para a conferência, por exemplo, pudessem voltar para o Brasil e trazer trazer para a gente como é que foram as discussões, o que se foi deliberado, como é que as coisas aconteceram e ajudar talvez na estruturação de implementar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, eu imagino que venha acontecer algum tipo de contrapartida assim, de pegar as discussões que a gente pegou lá, que a gente teve lá, e debater como contextualizar elas no Brasil e ajudar a contextualizar elas no Brasil, mas a gente ainda não tem nada definido exatamente porque o evento em si ainda não está totalmente delimitado, sabe? Entendi. Normalmente, né, eu já fui coordenador de algumas delegações aqui de São Paulo e a gente sempre tem que trazer como se fosse um relatório, né, das coisas que aconteceu, das coisas que tinham mudado, para a gente poder, como ele falou, né, para a gente poder implementar no nosso estado, né, para poder continuar o movimento, continuar a evolução dos nossos jovens, porque muitas dessas decisões acabam afetando, né, o principal que é do movimento, que são os jovens. Então, isso é sempre importante, a gente ter um feedback, né, do participante, do delegado, para que a gente possa evoluir, né, o nosso movimento. E agora, fugindo dessa parte de política, como que você acha que o escotismo impactou a sua vida, né? Essas atividades internacionais que você participou, acabou se envolvendo, ajudou no seu desenvolvimento como jovem, ajudou na sua vida profissional, ajudou, né, na sua vida pessoal? Caraca, é muito doido porque quando a gente vive, talvez não dizendo que isso seja um problema, mas a gente vive numa bolha cercada pela nossa realidade, né? A gente pensa a nossa vida a partir da realidade que a gente tem ao nosso redor. E eu acho que conhecer pessoas de outros lugares, conhecer movimentos escoteiro e juventude em outros lugares e pensar como a juventude está impactando comunidades, realidades e sociedades em todo o planeta, abriu muito a minha cabeça a respeito de. Hoje eu sinto que eu sou capaz de fazer muito mais do que eu achava que era antes de tudo isso. Então, dá uma confiança muito grande quando você vê que tem outros jovens em outros lugares, em outras realidades, que às vezes passam uns perrengues muito piores do que eu passo, impactando no que está ao redor deles e, assim, contribuindo com a missão do movimento escoteiro em nível global, que é aquele construindo um mundo melhor, né? Eu acho que é muito legal isso. É muito bom, esse envolvimento todo é muito bacana, né? E falando no envolvimento, né? O que que você podia, né? Pensando naquele jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Qual que é a importância de se envolver para além das atividades cotidianas do grupo? Porque tem o jovem que só vai lá no grupo sábado ou domingo, né, final de semana, vai, faz o acampamento, vai, participa da atividade ali e volta para casa e esquece, né? Você mesmo falou, tem boletim, tem convites, tem aberturas aí de eventos. Aqui a gente tem os distritos, né? Ou seja, uma atividade regional. O que que você podia trazer para essa galera e falar, olha, abre o olho. Eu acho que é, talvez antes de entrar no nível internacional, a gente tem, eu sinto que a gente tem tido uma abertura cada vez maior para ter jovens contribuindo em espaços em nível nacional.
Atualmente a gente tem agora, passamos a ter dentro da equipe Mundo Melhor aqui nos escoteiros do Brasil, sêniores, em algumas equipes. Eu acho que isso pode ser muito legal, porque quando você começa a olhar o movimento escoteiro do lado institucional, você começa a entender que existe uma abertura para jovens colaborarem muito maior do que do que eu achava que tinha. Antes eu achava que eram os adultos que decidiam as coisas e coisa e tal. E aí quando eu fui para outro lado e vi que não, que a voz dos jovens é levada a sério, quando os jovens propõem coisas legais, quando usam a sua voz para colaborar com as discussões que o escotismo está tendo, eu acho que é uma virada de chave muito legal. E eu acho que talvez para quem tá assistindo e para quem frequenta o grupo escoteiro ou coisa e tal, busque dar uma olhada em quais são os espaços de participação juvenil acima do nível local, seja no distrital, seja no regional, sei lá, comissões pioneiras, núcleos regionais de jovens líderes, e aí subir para um nível nacional, um fórum nacional, um núcleo nacional. Ano passado eu consegui como delegado pelo Paraná para a Assembleia Nacional e foi uma experiência muito legal. Então eu acho que é olhar para cima e ver como é que as coisas acontecem e começar a questionar por que não tem jovem onde deveria ter. Com Mas eu acho que a gente está, eu sou bem otimista nesse sentido. Eu acho que a gente está fazendo uns avanços muito legais. Com certeza, né? E além disso, o escotista, né? O escotista tem um papel fundamental de, na sua tropa, no seu grupo, no seu distrito, prestar atenção naquele jovem que está se envolvendo, que está se destacando, mostrar para ele esses caminhos, né? Mostrar para ele que ele pode... Disponibilizar, né? Isso, mostrar para ele que ele Sim. pode ajudar mais do que ele ajuda na sua patrulha, no seu grupo. Ele pode estar lá na região escoteira, né, participando de alguma equipe, mostrando sua opinião, levando a opinião do seu distrito lá, porque isso acaba ajudando a atividade melhorar, né, o movimento escoteiro melhorar para ele mesmo, porque ele vai ser o receptor disso aí, que ele vai estar ajudando. Ele vai falar, nossa, eu ajudei naquilo ali, que legal, né? Eles me ouviram, né? Eles levaram a minha opinião em consideração. Então, eu acho que isso também é o papel do escotista, né? Do dirigente, a apoiar e mostrar o caminho para esses jovens. E agora, Lucas, chegamos ao final, né? Dessa entrevista top, que provavelmente a galera vai gostar, né? Que vai ajudar esses jovens a olhar esses caminhos de participação juvenil, né? Ajudar eles a participar mais do movimento, né? Então, com a nossa gratidão aí, a gente agradece a sua presença, ter disponibilizado esse tempinho aí. Então, fica aí à vontade para suas palavras finais. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a vocês pelo espaço, pela conversa. Eu adoro falar de envolvimento juvenil, eu adoro falar de lugar do jovem no movimento escoteiro e desse tipo de coisa. E bom, mais uma vez eu acho que eu reforço o que eu falei há pouco para você jovem que esteja assistindo, que está aí no seu grupo escoteiro e que sente que você quer mudar as coisas no movimento escoteiro, você pode. Aquilo que eu falei, olha para cima e vê aonde os jovens podem estar ocupando espaços no movimento escoteiro. Eu acho que a participação juvenil, ela vem junto de um outro negócio muito importante para o movimento escoteiro, que é o diálogo intergeracional. Então, quando a gente chega nos espaços institucionais, conversa com o adulto, pega a experiência dele, pega o nosso ponto de vista jovem, tudo que vai sair disso como produto final, com certeza vai ter assim um dedo de um escotismo muito bem feito, muito bem estruturado. Então, se joguem, a instituição é de vocês, o movimento escoteiro é de vocês. E eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E com essas palavras lindíssimas aí do Lucas, a gente vai encerrando mais esse bloco. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Nossa gratidão aí pela presença aqui, dividindo um pouco aí dessas aventuras, né? E eu acho que, espero que sirva como um forte motivador aí para os nossos jovens, né? E mais uma vez, você que ainda não está seguindo e acompanhando aí a campanha do Lucas, busque aí nas redes e participe também dessa força aí para o garoto que ele merece e o movimento escoteiro vai ganhar muito com isso também. Beleza, gente? Então, Lucas, com isso a gente encerra o bloco. Chefe Mica, obrigado. E aqui o nosso Sempre Alerta. Sempre alerta. Alerta. E assim, galera, vamos chegando ao encerramento de mais um Soul Scouts.
Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado. Você que chegou hoje, dá uma olhada aí nos nossos vídeos. Você que está pelo Spotify, dá uma olhada nos nossos áudios, nos programas passados. Tem mais de 20 programas aí para você curtir e acompanhar. Tem sobre história do escotismo, tem sobre acampamento, vários convidados aí, tem para a parte de chefia, escotista, tem a parte de dirigente, tem assuntos específicos para jovens. Dá uma cavocada aí nas nossas redes, veja os nossos vídeos, os nossos áudios. E participe também essa semana da promoção da caneca do Soul Scouts junto com a Casa do Escoteiro lá no nosso Instagram. E por falar em caneca, tá rolando também lá no Instagram dos Escoteiros em Ação, nossos colegas lá do podcast dos Escoteiros em Ação lá do Sul. A gente participou. Quem não acompanhou, entra lá na página dos caras também, porque está rolando uma promoção da caneca Soul Scouts lá com Escoteiros em Ação também, né, chefão? É isso aí, né? Então, não esquece de participar da nossa promoção que vai sair e da promoção deles que já tá rolando lá, né? 2 promoções top. Então, é isso aí. Muito obrigado aí mais uma vez, Randall, né? Agradecer também aos nossos convidados, o Luciano e o Larrone. E também a gente não pode esquecer dos nossos amigos lá da família de Escoteiros pelo Mundo, que repostaram a entrevista que a gente fez com eles lá no canal deles, né? Então, se você não viu no nosso, vai lá no canal deles, dá uma força, né? Dá um gostei e assiste lá, que foi uma entrevista muito top, né? Falando aí, né, da viagem deles, que eles estão planejando de fazer uma viagem pelo mundo, aí conhecendo esse mundão. Certo, Randall? Perfeito, chefão. Assim a gente vai encerrando, lembrando que nesse sábado, esse programa está sendo gravado na semana do dia 24, né? Você que está assistindo aí na quinta ou na sexta, sábado agora, dia 29, o Soul Scouts estará lá na TV Aimorés. Entra lá no Instagram, gente, procura lá no Grupo Escoteiro Aimorés aqui de São Paulo. A galera tem um programa de televisão top, né? Então entra lá no Instagram do Grupo Escoteiro Aimorés, curta lá a TV Aimorés, sábado o Soul Scouts estará lá. E na próxima semana vamos falar sobre a modalidade do mar, chefão. O chefe Marco Bortoli estará aqui conosco falando sobre essa modalidade que encanta tanta gente aí dentro do escotismo também. Com certeza, né? Então, Randall, mais uma vez, muito obrigado aí por mais um programa, né? Então, espero vocês na quinta-feira não, desculpa, no sábado lá na TV Imorés, que a gente vai estar dando uma entrevista lá top, né? Um programa top aí com o pessoal lá do Grupo Escoteiro Imorés. Certo, Randall? Perfeito, chefão. Muito obrigado pela edição, pela companhia, pela apresentação do nosso programa aí e nosso sempre alerta, Sempre chefão. alerta, Randall. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.